quando você investe na poupança, o que você está procurando? Você sabe quanto você pode resgatar, você sabe quanto rende. Quando você está na renda fixa, você tem vários produtos de renda fixa. Desde o Tesouro Nacional, que é o Tesouro Direto, que chama, até você investir numa dívida de uma empresa de rodovias. Então a empresa vai fazer uma rodovia. Investir numa dívida? Então olha só, a empresa vai fazer uma rodovia, tá? A empresa vai fazer uma rodovia, é um projeto. Só que para fazer esse projeto ela precisa de dinheiro. Então o que ela faz? Ela, ao invés de ir no banco pedir um empréstimo, ela emite uma dívida no mercado. Investidores podem falar, olha, essa empresa de rodovia é uma empresa confiável, vai fazer uma rodovia que, cara, vou ajudar a vai bancar. Passar muita gente, eu vou ajudar a bancar. O deal contigo é o seguinte, o cara vai falar, olha, eu vou te pagar X% ao ano. O fato de você saber o quanto que ele vai pagar é o quê? Os juros que ele vai te pagar como investidor dele. Então você sabe, você tem uma previsibilidade do que vai acontecer. A renda variável, que é exatamente as ações, que é o contrário da renda fixa, é quando você investe em algo que não está te prometendo dar nada no mês que vem. Você não tem nenhum combinado do que você vai ganhar. O que você vai ganhar é o valor que aquela empresa aumentar ou cair ao longo do tempo. Naquele exemplo, esse exemplo que tu deu aí da empresa que vai fazer uma rodovia e que ela emite uma dívida, vamos lá, esse investimento, ele tem um tempo limite para existir? Por exemplo, é como se fosse... beleza, vou entrar vou ajudar a financiar essa rodovia aí. Quando ela ficar pronta, esse meu dinheiro volta para mim? Como é que é? Eu continuo lá? Ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, eu vou te pagar isso aqui em 2024. Cara, desculpa as perguntas idiota, moro? Eu não manjo nada. Não, é ótimo, porque não só a gente está discutindo aqui, como, cara, quem está ouvindo está aprendendo sobre coisas que, assim, que não estão em todo o papo de bar, né? Mas também devem ter perguntas idiotas. Né? Tá, então. Cara, essa é a ideia da parada. Quando você olha para o desafio assim, de renda fixa, essa empresa vai te pagar tipo 6% ao ano e ela vai te falar, olha, mas você tem que ficar com esse ativo até 2023, que é quando acaba a rodovia. Então ela tem um prazo para te pagar de volta. O que acontece no meio desse prazo é que ela vai falando assim, toma meus juros 1. De 6 em 6 meses, toma meus juros 2. Toma meus juros 3. Aí no final, lá em 2023, ela fala, toma tudo que tu investiu, mais o último juros. Entendi. E você ganhou tudo que tu investiu, mais todos aqueles juros que se acumularam ao longo do tempo que você combinou lá com a empresa de rodovia, que paga muito mais do que um banco grande para você investir num CDB do banco grande e que paga mais do que você investir no Tesouro Nacional, que é o mais seguro de todos. Então, para a empresa é menos que se ela fosse pegar um empréstimo no banco. Exatamente. E o mercado de capitais é isso. É você conseguir criar esse círculo e você não depende de nenhum intermediário como o banco para dizer, olha, toma o seu dinheiro. Não, você vai lá nas pessoas e fala, cara, olha, eu tenho um projeto, eu quero que as pessoas consigam participar. Essa é uma debenture. O Flow pode fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Isso daí é algo que a gente consegue fazer ou tem que ser enorme? Vamos lá. Por exemplo, quero comprar uma casa e botar nessa casa 6 estúdios. Para isso eu preciso de 2 milhões e meio de reais. 2,5. Excelente pergunta. Quando você vai em níveis mais baixos, o que acontece? Para você construir um negócio como esse, você tem todo um processo caro. Porque você vai precisar de alguém para emitir um título disso, para conseguir negociar esse título, para você conseguir comprovar a grana, o flow, para você conseguir montar aquele produto de fato. Porque se, por exemplo, se vocês... imagina que vocês não têm crédito nenhum na rua e vocês estão lá querendo montar alimento. É óbvio que na hora de montar, o cara vai falar, cara, para alguém investir em vocês, você tem que ter 80% ao ano. Agora, se vocês forem uma empresa fazendo muito dinheiro, muita assertividade no que faz, etc., de boa administração, o cara vai falar, tu precisa pagar 3%. Então, o processo de construir é caro. E aí você tem os níveis menores de investimento. Por exemplo, crowdfunding. O propósito, o crowdfunding é de equity, né? Só que você tem aquele crowdfunding de projetos também. Então você pode ter um crowdfunding que é o seguinte, você compra 1% da minha empresa aqui early stage e eu pego dinheiro com você, né? Ou você pode falar assim, não, cara, o Flow vai fazer um projeto para abrir o Flow Argentina. E aí alguém pode falar o seguinte, cara, vamos fazer uma vaquinha aqui, mas você vai me pagar uma grana aqui quando vocês se darem bem lá. Então, depende do preço que você vai pagar, você vai construir o teu projeto. Agora, um projeto de 2 milhões e meio de dinheiro, não vai valer a pena você abrir uma debenture, entendeu? Isso porque é pouca coisa. Tipo, 100 milhões é que começa a ficar engraçado. Exatamente. Aí, quando você vai aumentando, por exemplo, empresas que já são maiores e que já se relacionam
elas já são apresentadas esse tipo de proposta. Então, se você é uma empresa que é um cliente nosso, cliente da XP, uma empresa grande, você já vai procurar naturalmente, você vai falar assim, cara, eu fui lá no banco, estava aterrorizante. Né? Eu queria encontrar um outro caminho para fazer isso, que foi o que você falou. Né? E aí a gente vai encontrando, olha, cara, 2,5 milhões, talvez a melhor solução seja aqui. Olha, pô, 50 milhões eu acho que é uma outra solução. 500 milhões, cara, quer fazer, sabe? Quer fazer um IPO? Então você vai ter diferentes proporções e diferentes, digamos assim, ferramentas, exatamente. Para 2,5 milhões, que ferramenta você recomenda? Para a ferramenta de 2,5 milhões, cara, eu acho que vocês só banca essa porra e pau no seu cu. Pede pra um tio rico. Vocês são incríveis. Eu acho que vocês podem ter pessoas que podem agregar e podem dividir as ações com vocês, dividir para multiplicar. Ou você pode falar, cara, ó, tem um projeto aqui, e se esse projeto, e você vai me emprestar tanto, e se esse projeto der certo, eu vou te pagar com um acréscimo de tanto, um alfa de tanto, porque, cara, o projeto vai ser porrada. Então vocês podem fazer esses dois combinados e aí vocês podem encontrar o melhor meio para funding. Mas o mercado de capitais, ele já não, para esse tamanho, ele já não compensa. Porque, assim, 2,5 milhões de dívida não cabe você colocar dentro do mercado de capitais. Quanto que começa a caber no mercado de capitais? Quanto? Cara, uma empresa ela vai começar a ter esse... Depende da receita dela, mas empresas com receita do tipo, cara, eu faço 50 milhões de reais ano. Entendi. Elas já podem pensar assim, cara, como é que eu trabalho outros caminhos? E, cara, dependendo ali de, por exemplo, um fundo de venture capital, que é um fundo que investe em capital privado, como o de vocês, ele pode falar o seguinte, olha só, eu vou ter 20% do negócio de vocês, mas eu vou investir pra cacete, vou botar casa, etc e tal. É um caminho, né? É o que a gente faz pro podcast dos outros, né? E os caras não manjam. A gente tenta fazer, né? Mas a gente vai tentar fazer com outras coisas também.